sejam muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania. O quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, do conhecimento dos seus direitos. Hoje, em homenagem ao Dia do Trabalhador, nós convidamos ele, o Dr. Fernando Santini, ele que é especialista em direito do trabalho, para falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores. Dr. Fernando Santini, seja muito bem-vindo à Cidadania. Muito obrigado. Doutor Fernando, vamos começar contando um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre a história da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. Conta um pouquinho para a gente. A CLT, ela foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. Nessa época, existia várias leis esparsas que regulamentavam a profissão de ferroviário, de tecelagem, entre outras profissões. Simplesmente reuniu vários juristas, reuniram essas leis em um código, na consolidação das leis do trabalho, visando que uma lei que beneficiasse o ferroviário também poderia beneficiar o outro trabalhador, urbano ou rural, e uniu tudo e fez com que fosse criado. Um exemplo que foi unido foi o salário mínimo, que o ferroviário tinha o salário dele, mas um cidadão que trabalhasse na área da roça, rural, urbano, antes da CLT poderia ter um salário pactuado independente, não tinha um mínimo. Entre as partes, poderia ser qualquer um. Qualquer um. E daí, exatamente no dia 1º de maio de 1953, o Getúlio Vargas homologou a CLT para unir todas as leis em um código só. Que bacana. E daí a gente vem aí sempre tendo algumas alterações, sofrendo algumas alterações e beneficiando, né? Beneficiando aí o trabalhador na maioria das vezes, pelo menos assim. Em 2017, nós tivemos várias alterações, né, trabalhistas. Quais são as principais alterações que a gente pode passar para o pessoal de casa? Uma das principais mudanças que teve na CLT, agora em 2017, foi exatamente a flexibilização entre empregado e empregador, que possibilita que ambos, de comum acordo, alterem o seu contrato de trabalho. Um exemplo, flexibilizar a entrada e saída, um dia trabalhar 12 horas, no outro dia trabalhar só 6 horas, compensando aquele dia que ele trabalhou um pouco mais, podendo, sem ter a necessidade de um sindicato, de um formalismo que era antigamente ter que fazer um dissídio coletivo ou uma convenção coletiva. Hoje o empregador pode chamar o empregado e falar assim, olha, você trabalha de segunda a quinta 9 horas e 8 horas na sexta, e no sábado não tem expediente na empresa. Então houve assim, vários benefícios nessa parte de negociar entre empregado e empregador, que foi benéfico para o empregado e também benéfico para o empregador, que, entretanto, claro, desde que não vá contra a lei, claro, né? E outra mudança, por exemplo, antigamente, quando havia rescisão contratual, era obrigatório o empregador, o empregado, ou fazer a homologação da rescisão junto ao sindicato ou junto ao Ministério do Trabalho, visando assim verificar se o empregador não estava descumprindo algum direito do empregado, pagando a menos ou não pagando todos os direitos que o empregado tinha. Agora com a mudança da CLT, o empregador pode, junto com o empregado, fazer a homologação, e o empregado, se sentindo desconfiando que estava sendo passado para trás, ele pode simplesmente procurar um advogado ou até mesmo o Ministério do Trabalho ou o sindicato, pedir para conferir e ele ajuizar a ação. Mas não existe aquele formalismo de ter que ir no Ministério do Trabalho ou no sindicato para fazer a homologação. Então, houve além dessa parte negocial que beneficiou o trabalhador, também houve outros pontos, que, por exemplo, a possibilidade de rescisão de comum acordo. Olha que bacana. Porque antigamente, eu vi muito isso como advogado, o empregado não quer trabalhar mais numa empresa e o empregador não quer mais aquele empregado, mas não tem dinheiro para pagar todos os direitos do empregado. Hoje, empregado e empregador pode fazer um acordo em que o empregado abre mão um pouco dos seus direitos e o empregador também deixa de pagar alguns direitos do empregado e entra num acordo. Um exemplo, se na demissão consensual, o empregado vai poder sacar 80% do FGTS, o empregador, em compensação, vai poder pagar apenas 20% da multa do FGTS. O empregado recebe... Que antes era?
era 40%. Né? O empregado, o aviso prévio, mesma coisa, reduz de 30 para 15 dias, o empregado também vai receber proporcional esses 15 dias, né? E compensação, os demais direitos ele recebe de forma integral, com exceção do seguro-desemprego, que como está tendo um acordo, fica ali depositado ali, entre aspas, o seguro-desemprego, possibilitando que o empregado, numa outra oportunidade, dê entrada sem prejuízo para ele. Olha que bacana. Então, assim, não significa que ele perdeu os seus direitos, até mesmo voltando naquela situação em que o empregador iria fazer, juntamente com o empregado, a rescisão de trabalho, não significa que ali acabou o direito dele. Se ele, por algum motivo, se sentir lesado, ele pode sim ainda recorrer, ir até a justiça, procurar os seus direitos, né? Aquele mesmo sentido dos 2 anos, depois, continua da mesma forma? A parte, o empregado saiu do seu vínculo empregatício, daquele dia, conta-se 2 anos, ele pode buscar o seu direito de reaver ou verificar se foi passado para trás ou se faltou receber alguma coisa dos seus direitos trabalhistas do vínculo anterior. Ótimo, então está explicado essa parte aí que é bem importante. Tem uma situação que é bem, as pessoas sempre têm essa dúvida. Como é que está hoje em dia? O empregador é obrigado ou não a assinar carteira? Assinar carteira é uma obrigação da empresa e do empregador. Porque a carteira de trabalho é o documento pessoal que prova o vínculo e a vida laboral do empregado. Se ele trabalhou na empresa A, empresa B, empresa C, se essas empresas podem até ter falhado e não recolhido o INSS ou falhado em seu dever, mas a carteira de trabalho tem que ter o registro. É uma obrigação, tem que registrar no prazo de 48 horas, exatamente para ter o registro, para caso o empregado daqui 10, 20 ou 30 anos, ele for no INSS buscar seu direito de aposentar, tenha o registro lá e aquele tempo conte para fins de aposentadoria, mesmo que a empresa não tenha recolhido o INSS. Porque a obrigação de fiscalizar se a empresa está recolhendo ou não é do governo. O empregado, a obrigação dele é exigir que a carteira seja anotada, né, registrada, para possibilitar ele buscar os seus direitos, aposentar, se afastar para auxílio-doença e etc. Né? Mas, e o prazo da empresa? Pegar o documento, anotar e devolver é 48 horas. É proibido, inclusive punido com multa, se a empresa reter o documento do empregado e só devolver lá no final do contrato de trabalho ou simplesmente extraviar. Que é um documento da pessoa, do trabalhador, é um documento né? pessoal, tanto que vale como identidade, né? Caso ele não tenha o RG, não tenha habilitação, a carteira de trabalho é documento de identidade que serve para ele se identificar e é um documento pessoal, tem que ficar com ele. Tem uma espécie de trabalho que dá para ser registrado agora e que eu acho bem interessante, que é a modalidade de trabalho intermitente. E mesmo assim é possível ter essa regulamentação, porque às vezes o empregador, por necessitar do empregado esporadicamente, acredita que então como é um bico, né, que é o termo popular, eu não vou precisar registrar, vou deixar por isso mesmo. E a CLT veio para regularizar isso, dando a oportunidade, então, de fazer o registro em carteira mesmo daqueles trabalhadores. É isso mesmo? Explica pra gente. O que acontece? Existia vamos dizer assim, algo obscuro. Essa parte da regulamentação do trabalho intermitente. Sim. Tem empresa que, às vezes, um exemplo, precisa de ter no quadro dele uma pessoa para dar assistência em determinado equipamento, mas não é sempre que ele vai ter a necessidade de ter aquela pessoa dentro da empresa. Então, ele pode anotar a carteira de trabalho. Nessa modalidade, né? E o empregador precisando daquele empregado, aciona o empregado e ele vai lá e presta o serviço. Claro que obedecendo o salário mínimo, não pode pagar menos de um salário mínimo, né? Percentual, é importante deixar claro que o empregador ele vai pagar o salário mínimo, mas, por exemplo, se é um dia, vai ser analisado proporcionalmente um mínimo de um dia. Um mínimo de um né? dia. Mas isso assim, procurando o advogado de uma área específica do direito do trabalho, ou ainda procurando o contador, ele vai poder. O contador também sabe sobre essas questões registrais, ele está capacitado para poder entender um pouco mais sobre isso, né? Esse trabalho intermitente a gente encontra muito na área bancária. Por exemplo, caixa eletrônico de banco, essas máquinas de cartão de crédito. Esses veio beneficiar principalmente banco.
porque nem sempre caixa eletrônico dá defeito, mesmo assim era obrigatório ter um funcionário ou uma empresa prestador de serviço em casa, em sobreaviso, para qualquer coisa ir lá prestar o serviço. Gerava um ônus para a empresa, o empregador. Então, esse serviço intermitente veio regulamentar essa situação e beneficiar tanto o empregado quanto o empregador, evitando assim um passivo trabalhista maior futuro. Sim, né? Muito bem. Doutor Fernando, existe a figura da possibilidade do próprio empregado se demitir de uma forma, demitir o seu empregador. É uma questão bem curiosa. O pessoal que está de casa sempre manda essas perguntas para a gente. Explica para a gente. E essa situação de que, com habitualidade, deixar de pagar no dia certo, cabe. É o que nós chamamos de... rescisão indireta. Rescisão indireta. Explica um pouquinho para a gente. O que acontece? A CLT, a Lei Trabalhista, prevê que, em alguns casos, o empregado pode pedir a rescisão indireta, via judicial, né? E, nesse caso, recebendo todos os direitos trabalhistas como se estivesse sendo rescindido o contrato sem justa causa. Quais são os casos? Um exemplo bem, como você mesmo falou, é o caso do atraso de salário. O atraso contínuo de salário ou atrasar o salário por um período longo, 2 meses, por exemplo, seria um caso de rescisão indireta do contrato de trabalho. O atraso do depósito do FGTS, Fundo de Garantia, né, que já que é descontado do empregado, tem que ser repassado para a conta vinculada ao trabalhador. Então, deixar de repassar o Fundo de Garantia por um longo período, inclusive até atrasar o repasse do INSS descontado do empregado. Pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, o empregado... a empresa não está repassando ao INSS a previdência do empregado. O empregado vem precisar, sofre um acidente de trabalho ou um acidente em casa, tem necessidade de se afastar pelo INSS, chega lá, não está depositado. Cabe 2 ações, a rescisão indireta e ainda uma dano moral contra o empregador, pela situação. Então, são situações que cabe a rescisão indireta e o empregado receber todos os direitos dele como se estivesse sendo mandado embora. É como se ele estivesse mandando o empregador dele embora. Embora, exatamente. Vai receber seguro-desemprego, FGTS, INSS, a multa, todos os direitos dele. Olha que bacana. A gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre também a questão dos direitos do empregado doméstico, né? Não tinha como a gente falar sobre os trabalhadores e não falar dessa categoria de trabalho que tanto colabora aí. Como que ficou? Teve algumas alterações? Fala um pouquinho pra gente. A empregada doméstica, ela era, ao meu ver, discriminada pela lei. Ela não recebia os mesmos direitos do empregado urbano. Então, ela não tinha direito à hora extra, ela não tinha direito, inclusive, até os direitos básicos do empregado urbano ou rural. Houve a mudança, né? Uma lei que beneficiou elas, e elas têm hoje o mesmo direito do empregado urbano rural. Hora extra, horário de almoço. Antigamente o empregado poderia até descontar da empregada a alimentação que ela fazia na casa. Se ela dormia na casa, ela poderia ser descontado um pequeno percentual por causa da despesa com energia e... realmente não era valorizado, pensão, né? Não tinha esse olhar de cuidar. Então, com essa mudança, o empregado teve o mesmo direito urbano, tem obrigação, pode gozar e sair do trabalho para ir para a casa dele, para usufruir da hora do almoço, tem direito à hora extra. Antigamente, o empregado doméstico era obrigado a trabalhar nos feriados, agora não, ele pode gozar do feriado, ficar na casa dele, ter um lazer. Sim. Né? Doutor, então é uma impressão minha ou, na realidade, a CLT ela veio para regularizar algumas situações que já existiam de fato? Exato. E ela trouxe essa questão, cada ponto aqui que a gente ia conversando, dá essa impressão de que essas coisas já aconteciam, mas que não eram regulamentadas. Ela veio para regulamentar e consertar essas situações. A CLT, a lei, em geral, ela vem regulamentar um uso e costume. Sim. Como era o caso que tinha falado agorinha, né? Da rescisão, que o empregado queria sair da empresa e o empregador até queria mandar o empregado embora e muitas vezes ia lá, negociava com o empregado, você faz que me paga os 40%, eu devolvo para você. O que a lei vem? Apenas regulamentar uma situação que tinha de uso e costume entre as partes. Sim. E a mesma coisa das férias,
né? Ela muitas vezes não estava regulamentada, mas era normal a empresa pagar o empregado 15 dias, goza 15 dias, e os outros 15 dias te dou mais para frente. Então, nada mais a lei vem regulamentar um uso e costume entre as partes. Muito bem. Foram muitas as dúvidas que nós tiramos aqui com o Dr. Fernando Santini, ele que é especialista em Direito do Trabalho. Doutor Fernando, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui no Cidadania. Muito obrigado, fico à disposição, espero ter esclarecido as dúvidas e, caso estou à disposição para outras vezes vir aqui tirar as dúvidas. Espero ter esclarecido, né, as dúvidas enviadas. Sim. E agradeço a todos que tenham assistido a gente. E você que está aí de casa, muito obrigada pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus e até o próximo Cidadania.